Olá! Você sabe quantos mestres e doutores titulados existem no Brasil e qual a importância disso para o desenvolvimento do país? Para falar sobre isso, eu converso com o médico gastroenterologista Mauro Bonato, que concluiu recentemente sua tese de doutorado. Tudo bem, doutor Mauro? Tudo bem, Soraya, obrigado pelo convite. Que bom que o senhor está aqui para falar sobre um assunto tão importante que a gente não vê muito na mídia, né? Doutor Mauro, de acordo com o CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e de Nível Superior, o número de pessoas com esses títulos dobrou nos últimos 12 anos. A quantidade de pesquisadores formados por ano no país passou de 26 mil para 56 mil. Qual é o grande estímulo que o pesquisador tem para assumir esse compromisso? Primeiro, a dificuldade que era de se conseguir, né, uma vaga, alguém que tivesse um serviço que especializasse, né, como doutorado, e muito escasso, né, e isso está muitas faculdades se abrindo, então existe um número maior de opções, né, para as pessoas, e isso amplia o número de doutores, né, que ainda é muito pouco no Brasil. E o estímulo pessoal, o que te levou, por exemplo, a seguir esse caminho do doutorado? É que determinadas profissões, no caso médico, ele tem que estar sempre atualizado. E uma forma de você se atualizar é você seguir o caminho, né, além da carreira universitária que você segue. Para isso também necessita de mestrado, doutorado. Então a gente acaba seguindo esse caminho porque estimula e você se mantém sempre estudando, né, que não fica desatualizado das doenças, das modernidades que são rápidas, cada dia mais rápidas, né? E a gente tem que estar bem ligado e bem atualizado. E uma das maneiras é você estar no doutorado, porque você tem que fazer várias cadeiras, várias pré-requisitos, e que ali você tem as atualizações. E aí há estímulo para você se manter estudando e pesquisando. E fazer parte de um grupo que tem isso como meta, o grupo da Gastroclínica é um grupo que se mantém constantemente atualizado no que diz respeito a estudo continuado. Parece que já é de comum acordo que todos estudem e façam mestrado, doutorado. Acho que isso também é quase que uma consequência natural, é isso? Nesses 26 anos, a gente sempre teve esse estímulo, né, de participação em congressos, e aí melhora na qualificação pessoal, né, como doutorado, mestrado, e isso é uma constante. Eu acho que em Cascavel principalmente a gente vê que não só a gastroclínica, mas a maioria dos médicos tem esse pensamento. Então a medicina em Cascavel é bastante abençoada nesse aspecto, né, de as pessoas terem esse pensamento de evolução científica. É verdade. Ontem ainda eu estava conversando com o César, gerente da SIC, aqui eu quero mandar um grande abraço pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo naquela entidade, e falávamos sobre essa questão de Cascavel ser referência. Ele falou, passou da hora da gente mostrar isso para outras localidades do país, né? Se fala muito no agronegócio, mas a medicina também é um foco importante de Cascavel. O Dr. Mauro lembrou disso agora de uma forma perfeita. Segundo dados do próprio Ministério da Educação, Dr. Mauro, a previsão era de que o Brasil passasse a investir o equivalente a 1,5% do seu produto interno bruto em pesquisas até 2010, que foi a data 2010-2011 daqueles últimos dados que eu trouxe para o senhor. O montante chegou, na verdade, a 1,25%. As empresas, ao seu ver, também devem investir em pesquisas? Sem dúvida, né? Um país só evolui com isso, né? A gente vê na história, né? Quando houve a época em que na Europa, por exemplo, Portugal, Espanha, reprimiam as pessoas que tinham novas ideias. E essas pessoas foram para a Inglaterra, e aí desenvolveu a Europa, né? Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, as pessoas que têm alguma ideia, que têm essa vontade, tem que ser prestigiadas, né? E ainda a gente não vê muito disso no Brasil, né? E essa é a diferença, né? A pesquisa, a evolução, você descobre coisas novas, e isso melhora o desenvolvimento do país, do mundo, mas principalmente onde é descoberto, né? A pesquisa, onde ela é feita e onde é descoberto as melhorias. Então, nesses países que receberam essas pessoas, né, que tinham ideias e que estudavam, evoluíram, foram países que se destacaram, né, e ainda se destacam nas grandes descobertas
E, infelizmente, nós somos um país novo ainda, 500 anos, né? Mas temos ainda o talento do brasileiro, né? Que sempre é falado, que o brasileiro tem muito talento em criatividade, e realmente a gente vê algumas coisas assim na pesquisa e na ciência de prêmios assim que são bacana mesmo, porque é só dar a linha para o peixe, né? Talvez fosse o momento da gente ressaltar mais a questão da disciplina, da pesquisa, do que até da própria criatividade, né? Do famoso jeitinho brasileiro. O senhor falou aí da Europa, tem um dado aqui da China, por exemplo, que investiu 1,44% do seu PIB, com isso formou 36 mil novos doutores. No Japão, que é um dos países mais inovadores do mundo, se a gente for pensar em pesquisa e inovação, né? Investiu 3,44% do seu PIB e formou 17 mil doutores em um ano. Quer dizer, é um tempo um intervalo de tempo muito pequeno para tanta pesquisa. Mas depois da educação, vamos voltar aqui para a área que é mais específica do senhor, os setores que mais empregam mestres e doutores são a saúde humana e serviços sociais, seguidos pelo Departamento de Administração Pública, Defesa e Seguridade Social. Na área da saúde, vamos falar especificamente, há exigências hoje, Dr. Mauro, em contratações direcionadas em especializações, em perfis de profissionais focados em estudo continuado? O grupo ao qual o senhor pertence, vamos falar estritamente dessa área, vocês focam mais ou menos nesse perfil de profissional? Porque, voltando um pouquinho, né, que a gente tinha comentado que o Brasil não investe e precisaria investir mais e estimular, uma crítica é que, inclusive, minha filha fazia um mestrado e ela tinha uma bolsa e foi cortada a bolsa de várias pessoas. Como eu conseguia bancar, eu banquei, mas muitas pessoas desistiram do mestrado. Isso é um absurdo, né? O Brasil cortar na educação, né? Podia cortar em tantas em qualquer coisas. Outra área menos a ver. Então, se o Brasil tiver educação, a gente não vai precisar de polícia, não vai precisar de cadeias, não é? Jovens agora estão querendo botar jovens mais cedo presos, né? E o Brasil não tem como botar essas pessoas na cadeia, não tem lugar. Então, são investimentos assim que os políticos não falam muito porque demora, porque a educação vai demorar para a próxima geração dele, o próximo filho dele político, mas para ele quer agora. Então, esse imediatismo dos políticos dificulta esse projeto, né, de fazer de educação desde de início, né, continuado, educação de base, principalmente, não deixar menino na rua, obrigar os meninos a estudarem, se estiver na rua perguntar por quê, chegar para os pais, por que seu filho está na rua? Ele devia estar estudando. São coisas que a gente já comentou aqui, que nós tínhamos um trabalho social que quando a gente comentava com os dirigentes da cidade, falava, não, isso aí não adianta, né? Não, vamos deixar. Então, as ideias, mas eu sinto que nesses anos as pessoas estão tendo uma consciência muito maior e às vezes eu vejo coisas que me surpreendem gratificantemente da evolução, né, que o país está tendo nessa área também, né. Mas sobre de você continuar, a necessidade de ter esse perfil, né? De vocês procurarem profissionais da saúde. É necessário para quem é professor, para quem está na faculdade, né? É praticamente obrigatório. E isso, nós temos aqui 2 faculdades de medicina, que é da nossa área que eu posso falar, mas várias áreas bem evoluídas aqui também. E a gente vê muitos professores, né, com doutorado, pesquisadores que vêm para cá também, de outras áreas, que inclusive na minha área pesquisa em agronomia, né, que é de produtos alimentares, relativos ao meu estudo, vieram alguns já falar, olha, nós temos umas ideias aí, então é bem bacana, né, que essas pessoas... Essa interação. Né, mas é fundamental para o país, para a nossa cidade também, né, que tenham doutores, que tenham pessoas qualificadas. Perfeito. Você está acompanhando a entrevista da semana com o médico gastroenterologista, Dr. Mauro Bonato, e estamos falando sobre pesquisa, titularização, a importância que isso tem para o desenvolvimento do país. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.
No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Braston, mais que pisos, caminhos para um futuro melhor. Muito bem, você está acompanhando a entrevista da semana aqui pela NET TV de Cascavel, TV Medicina e Saúde, canal 18. E o convidado é o Dr. Mauro Bonato, que é médico gastroendoscopista, que está falando sobre titularização, né? Mestrado, doutorado, a importância que isso tem para o desenvolvimento do país. Dr. Mauro, vamos falar sobre a sua tese. A associação entre os aspectos endoscópicos e histopatológicos da mucosa do duodenal para o diagnóstico da doença celíaca e monitorado após dieta isenta de glúten. Monitoramento. O que levou a decidir-se por esse tema? É que há muitos anos eu sempre procurava as imagens endoscópicas de como era a doença celíaca. Algumas vezes a gente encontrava alterações no segmento que é doente, na doença celíaca, que é o intestino delgado, que é o duodeno, né? Então, no duodeno havia algumas alterações, mas não havia confirmação com o estudo histológico, né, histopatológico. Como esses achados foram de 98, os primeiros estudos assim dessas alterações, não faz muito tempo, né? Se você for analisar, 25, 26, 27, 28 anos. Então, nesse período, houve um desenvolvimento nos aparelhos endoscópicos e a gente começou, em mais ou menos há uns 15 anos, começou a encontrar essas imagens, falou, opa, isso aqui é doença celíaca. E a gente começou a catalogar esses casos, a utilizar cromoscopia, que é um corante, né, no duodeno, você joga um líquido de coloração azul e ele destaca as vilosidades, que são as partes absortivas do duodeno, e essas vilosidades, que são como dedos assim, digitiformes, elas se aglutinam, elas se atrofiam na doença celíaca. E a gente começava a observar e ver que tinha alteração e, opa, isso aqui é doença celíaca. E confirmava com a histopatologia e a gente começou a diagnosticar casos, né, desde 2001, 2002. É bem recente mesmo. Eu soube que o seu trabalho foi muito elogiado. Quem fez parte da sua banca, Dr. Mauro? Teve especialistas de Curitiba? Especialistas na área de endoscopia, né? Doutores em endoscopia, doutores em patologia, gastroenterologia e clínicos, né? Então foi em Curitiba, na PUC, e foi um trabalho de coleta de dados em 10 anos. Depois um estudo em cima desses 10 anos, mais 5 anos. Puxa. Então foi um trabalho longo, mas assim, um trabalho gostoso, foi catalogando, foi vendo, e nós fizemos 85 casos, estudos especificamente antes e depois da dieta isenta do glúten. E esse estudo foi para correlacionar os aspectos da doença pelo aspecto macroscópico, que seria a endoscopia, com o achado da endoscopia, da histopatologia, melhor dizendo. E esses achados, nós vimos que tinha uma relação com uma classificação histopatológica de 1988, de Marsh, que é uma classificação clássica na literatura, e a gente pegou os desenhos do Marsh lá, histopatológicos, e os desenhos da endoscopia. E nós comparamos, olha, esse é tipo 1, tipo 1, tipo 2, tipo 2, tipo 3, tipo 3, significa o quê? Quanto mais grave a doença, a gente pode classificar em tipo 1, 2, 3 e 4 histopatologicamente, e endoscopia 1, 2 e 3. Então a gente podia fazer essa correlação dos achados endoscópicos em gravidade e a gravidade na histopatologia, que é difícil para eles também, porque eles só veem um fragmento e nós vemos uma área ampla, né?
E aí, a partir disso, nós fizemos essa correlação, que houve um acerto, né, do diagnóstico entre nós e o patologista, e nós propomos uma classificação pela endoscopia, né, uma classificação da gravidade pela endoscopia. E aí a gente consegue diagnosticar primeiro, né, usando o corante, que é uma divulgação que a gente está fazendo disso para o Brasil, para o mundo, para as pessoas jogarem o corante lá, instilarem o corante, para poder determinar essas alterações, primeiro. Segundo, uma proposta de uma classificação, de que através de usar esse corante, através dessa análise endoscópica e aparelhos adequados, você pode ver o grau de lesão, se é um grau normal, se é grau 1, se é grau 2 ou grau 3, conforme a aparência. Nós botamos uma aparência chamada mosaico. Então, a pessoa pode ter aparência normal, focos e atrofia sem mosaico, pode ter a forma em mosaico com vilosidades, que são essas formações digitiformes normais, e o último grau mais acentuado, que é o mosaico sem velocidades. Então nós fizemos uma coisa fácil de entendimento pelos endoscopistas, né? E uma proposta de um algoritmo para diagnóstico. Então esse algoritmo provavelmente vai ser divulgado no Brasil pelas sociedades, né, de endoscopia e gastroenterologia para divulgar, porque 90% dos pacientes celíacos não são diagnosticados. Esse é o grande problema. 90% não são diagnosticados. Significa que eles passam batidos, né, e não são diagnosticados. Nós já falamos das consequências disso. Bom, só para dizer que inicialmente tem que fazer o diagnóstico. Então, a nossa função como médicos e endoscopistas, no caso desse trabalho, é fazer o diagnóstico. Porque o glúten pode causar a doença celíaca, que é uma doença autoimune que age no corpo inteiro, causando problema da tireoide, diabetes, dermatites. Desencadeia uma série de patologias autoimunes, né? Aí tem a alergia ao trigo, que é a asma, bronquite, que não tem nada a ver de doença imunológica, autoimune. E tem o terceiro, que é sensibilidade ao glúten, não celíaco e não alérgico. Ao glúten, não alérgico e não celíaco. Então são 3 formas patogênicas que podem ocorrer. E o principal deles é o diagnóstico. Você fez o diagnóstico, pode fazer dieta isenta do glúten. Se você não tem o diagnóstico, é proibido fazer a dieta isenta do glúten, a não ser que você tenha certeza que você não é celíaco, né? Porque se você for celíaco, né, doença celíaca, intolerância ao glúten, e fizer a dieta, você vai ficar com a sua mucosa normal, porque ela volta ao normal. Sem dieta, sem glúten agredindo a mucosa, ela volta ao normal. Aí se a pessoa fizer dieta, ela não vai ter a chance de fazer o diagnóstico. Sim. Porque está normal. Mascara, claro. Mascara. Daí os exames também de laboratório ficam normais. Então a gente pede que antes de fazer uma dieta isenta do glúten, tenha certeza que não é celíaco. É importante ter porque daí a pessoa que é celíaca não pode comer de jeito nenhum, por enquanto. Certo. Por enquanto. Até que descubra-se uma outra forma, né? E esse é o ponto principal do nosso trabalho, é divulgar através da endoscopia, porque muitos médicos passam batidos nessa doença, olham lá e acham que não é, mas se ele jogar o corante, ele vai ver que é. Então, usar o corante é uma forma de destacar as velocidades. Você consegue determinar se é ou não celíaco por um aparelho comum, simples aparelho, né? E essa é a divulgação, né? De você diminuir o número de pacientes sem diagnóstico, né? Que causam essas doenças todas no organismo. Você veja, né? Mais de uma década de pesquisa, né? Um trabalho sério que contribui muito para o avanço do diagnóstico e do tratamento de várias patologias, como o Dr. Mauro elencou aqui. Dr. Mauro, me chamou a atenção o primeiro levantamento global que foi feito, já que a gente está falando de doença celíaca, divulgado no final de julho de 2011. E isso foi o primeiro levantamento global feito. Indicou um dado alarmante. A doença celíaca causa a morte, quer dizer, até aquela data, de cerca de 42 mil crianças todos os anos no mundo. E hoje, como é que são esses números? Até para as pessoas entenderem a gravidade dessa doença. Nos países, né, mais subdesenvolvidos, então realmente eles morrem, né? Na verdade, essa é uma imagem que a gente tinha quando estudava a doença celíaca, porque ela foi primeiramente descrita em crianças, em 1951, foi o primeiro trabalho, então não faz muito tempo. Foi descrito, né, assim que eram crianças. Então a imagem dos médicos formados há mais anos, né, 20, 30 anos, é que a doença celíaca era doença de criança, né?
E realmente esses dados mostram que é um número grande. Mas com o avançar dos exames laboratoriais e diagnósticos endoscópicos também, a gente está vendo que no adulto é 1% da população. Se você imaginar 300 mil habitantes, são 3 mil pessoas celíacas. No Brasil hoje é o que? Cerca de 1 milhão de pessoas que têm a doença? Porque é 1%, né? Então são 2 milhões, né? Porque nós somos 200 mil. Já aumentou esse dado, é antigo. 2 milhões. Então nós temos 2 milhões de pessoas e provavelmente muito poucas diagnosticadas, 90%, que é um trabalho americano, né? De estudos mais de Chicago, Maryland, alguns países, alguns estados, melhor, e que mostraram que há uma falta de diagnosticar em 90%. Dizer que esse trabalho, só para destacar que esse trabalho que nós fizemos é para que qualquer endoscopia para pesquisa de doença do refluxo, dor de estômago, gastrite, como é falado popularmente, que seja avaliada o duodeno para ver se não é doença celíaca também. Porque na rotina do dia a dia a gente diagnostica um caso de doença celíaca para cada 317 endoscopias, é um trabalho que nós fizemos, né? 317 endoscopias, um caso novo. Um caso vai ser. Então, quantas pessoas são submetidas à endoscopia e que nós também estudamos e que não tinham sido diagnosticadas? Mais de 5 exames para diagnosticar antes de a gente, né, fazer esse trabalho. Então, as pessoas passavam 4, 5 endoscopias antes e não tinha sido visto a doença celíaca, porque ela continuava com sintomas, repetia o exame e tal. E a gente quer diminuir esse número, então é uma missão, assim, como médico, né, que a gente fica muito feliz de poder ajudar, né, porque você consegue diagnosticar pessoas que, né, não são vistas. E quando a gente chama colegas, por exemplo, de outras áreas, neurologistas, dermatologistas, endocrinologistas, reumatologistas, para falar na associação de celíacos, que nós temos a associação, eu queria que você falasse sobre doença celíaca na neurologia, queria que você falasse sobre doença celíaca na dermatologia, na endocrinologia, na reumatologia. As pessoas vão estudar e vão lá dar a palestra e falam: nossa, eu não sabia que todas essas patologias estavam ligadas à doença celíaca. Isso mostra, então, a importância, né, de se pensar na doença celíaca em várias outras especialidades, como também abortamentos, na gineco, vários. Hematologia, anemias. Então, várias doenças que aparecem em outras especialidades que, no fundo, é doença celíaca. Então, a gente divulga, por quê? Diminui esse número não diagnosticado, né? Tá certo. Doutor Mauro, muitíssimo obrigado por ter vindo. Parabéns pelo título, então, de doutor aí nesse tema que é grande, né? Mas vocês viram a importância que isso tem para o diagnóstico e tratamento da doença celíaca. Nós agradecemos o seu empenho, nós agradecemos a todos os médicos, a todos os pesquisadores que se doam grande parte de sua vida para estudar, para descobrir como nós podemos viver mais e melhor. Mais uma vez, muito obrigada e excelente semana, doutor Mauro. Obrigado, destacando aos médicos, né, as pessoas que eu, já com bem mais maduro, né, saído da faculdade já há um tempo maior, ainda tive energias para fazer um doutorado. Então, os mais jovens, então, que se estimulem, né, também a estudar, a melhorar nesse aspecto, porque a nossa medicina só vai ter um avanço e, pessoalmente, a gente também está cumprindo com a nossa obrigação. Perfeito. Muito bem. E se você quiser indicar essa entrevista ou assistir novamente, acesse medicinesaude.tv.br e o vídeo estará disponível. A gente se encontra, um grande abraço, até mais!